A música se chama A Última Música, gosto muito dela, e por isso eu trouxe para vocês, porque nela tem um verso que diz que de que vale essa canção se você não mostrar para ninguém. Então, é sobre isso, tá? Vou colocar aqui. Escreva um livro, uma carta, uma canção de amor. Ame mais, brigue menos, cante mais, tem chuveiro, ande mais descalço, beije mais na boca. Não leve tão a sério tudo que te tira do sério. A gente morre no mundo, continua a girar. A gente corre tanto, mas não sai desse lugar. Lá, 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 lá. Não faça pena de café, não tem que ser perfeito, não perca sua fé. Abra esse sorriso, brinque igual criança, não vai embora agora, esqueça de lembrar da hora. Simplifique as coisas, amplifique o coração, coragem, fé e força. Hoje a vida é uma canção. Lá, 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 lá. Dance mais sem medo, diga eu te amo. Comece por agora, não deixe pro outro ano. Seja mais sincero e ajude sempre alguém. Ganhe dinheiro, mas não pise em ninguém. De que vale essa canção se você não cantar pra ninguém? De que vale a vida se a rotina só te impede de viver? Deixa a vida te levar pra onde for. Deixa o tempo vai curar a nossa dor. Se esse dia demorar, tudo bem. Porque não existe mal que vença o bem, que vença o bem. O bem. Bom, gente, então, bom dia a todos que estão aqui. Deixa eu voltar para cá. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? É claro que a nossa expectativa era que nós pudéssemos voltar no modo presencial, né? Por isso que eu coloquei aqui, deixa eu ver se está na tela, eu coloquei essa mensagem, né, e trouxe essa música para a gente começar. A música fala, é uma canção, eu gosto muito dessa canção, né? E fala de fé, né? Fala de fé, fala de levar, de encarar a vida e os problemas de uma forma mais
mais leve, né? Infelizmente, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo desde o ano passado, né, que transformou a vida de muita gente e que transformou de verdade, né? Mas o que a gente tem agora, nesse momento, é que agradecer, né? A gente está aqui, está com saúde, agradecer a Deus por estarmos aqui, podermos compartilhar as experiências. Isso é importante, isso é muito importante, né? Bom dia, Ana Clara, bom dia para quem chegou enquanto eu estava colocando a música, né? E essa música, ela fala justamente isso, né? Dessa fé que a gente precisa ter. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, estamos com saúde, muita coisa aconteceu, eu sei que, né, nós perdemos familiares, nós perdemos amigos, infelizmente, para isso tudo que está acontecendo. Mas, como diz o Guimarães Rosa, nessa grande obra da nossa literatura brasileira, o Grande Sertão Veredas, que o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta, e o que ela quer da gente é coragem. A coragem, né, que é o contrário do medo, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter medo, a gente tem medo, né? Eu sei de todo o sentimento de vocês no terceiro ano, sei mesmo, né, porque meu filho foi meu aluno ano passado, a Isabela é minha aluna este ano, então, assim, eu sei qual é o sentimento do aluno com relação a isso tudo que está acontecendo, né, a esse ensino remoto. Mas eu sei também que a gente vai superar isso, nós vamos superar isso juntos. E vocês podem sempre contar comigo, vocês sabem disso, né, para tudo. Então, assim, graças a Deus, o ano passado, com as turmas dos terceiros anos, o resultado foi, né, poderia ter sido melhor? Poderia, mas, assim, foi um resultado positivo na minha avaliação, principalmente no trabalho com a minha disciplina, dentro das notas do Enem, a parte de linguagens, os meninos tiveram boas notas, e na redação, né, melhores ainda. Então, assim, e eles... e o bom disso tudo, né, desse trabalho todo, é que foram as mensagens que eu recebi, eles me agradecendo pelo trabalho com eles. Então, assim, para mim foi gratificante, eu só tenho que agradecer mesmo. E eu espero que a gente possa fazer um bom trabalho esse ano também, tá? É essa mensagem que eu queria deixar aqui agora, neste momento, para vocês, com essa música linda que eu adoro. Essa música fica na minha cabeça bastante, eu gosto muito. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Para a gente começar a nossa conversa, né, para sermos práticos e objetivos, eu não vou fazer leitura de PAPR, não, né, só para reforçar para vocês que o PAPR está lá, ele está todo distribuído para o trimestre, né, com a previsão já de todos os tópicos do trimestre, porque a nossa disciplina tem 3 componentes curriculares, né, então eu fui mesclando aí ao longo das semanas, assim como eu fiz no ano passado, tá? E também, assim como foi feito no ano passado, essas atividades semanais, elas são, né, elas continuam sendo contadas na nota de participação, então eu espero que essa turma continue fazendo o que fez o ano passado, a turma toda, praticamente todos os alunos, eu não tive problema com ninguém nessa turma com relação à entrega de atividades, a fazer tudo a tempo e a hora, então eu espero que isso continue, né? Só tenho a elogiar, tá? Então, essas atividades semanais, naquele mesmo estilo, tá? Mas eu aceito sugestões, se vocês quiserem trazer sugestões, mas eu permaneci daquela forma, com as atividades, principalmente os questionários, que vão dar o feedback para vocês das respostas erradas, né? Nesse processo de autonomia que vocês estão desenvolvendo, né? Essas respostas erradas, para verificarem o que precisa melhorar, o que precisa me perguntar, né? As redações também, continuamos com as redações, é claro que no terceiro ano mais sistematicamente,
e a devolução da correção também bastante sistemática, tá? Eu vou procurar usar a mesma estratégia na correção das redações, a mesma estratégia que eu usei o ano passado com os terceiros anos, mais para o final do período, que foi pelo WhatsApp. Eu faço a correção, e aí eu vou mandando pelo WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp, a gente encontra uma outra forma, mas foi bastante eficiente, porque eu vou fazendo print, eu vou usando aqui o WhatsApp Web, eu vou fazendo o print de cada parágrafo e vou mandando, e mando o áudio do comentário de cada parágrafo do texto. Foi bastante eficiente dessa forma, e eu vou tentar repetir com vocês, tá bom? E o questionário avaliativo no final do trimestre com as questões de literatura e de português trabalhadas até a 10ª semana, tá certo? Então, assim, mantive a estratégia do ano passado, tá? Mas aceito sugestões também para quem quiser colocar, tá certo? Bom, continuando, beleza. Continuando, quero reforçar também os meus materiais, porque dá trabalho para fazer, viu, gente? Como eu disse para vocês, eu tenho, né, aluno em casa, então eu sei como é que é. Vai lá no Siga, no cantinho direito da tela lá, tá lá, atividades. Aí, qual que tá fechando hoje? Vou lá fazer, pelo amor de Deus. Né? E sem ler o material. Então, assim, o material, faço com todo carinho, então, abram o material, porque nele tem as orientações da semana, tem lá o passo a passo, né, para que você possa se guiar nas atividades da semana. Então, sugestão de vídeo. Então, assim, não precisa, não gostou do vídeo? Pode procurar outro, não precisa ser aquele que eu estou indicando, tá? Mas pesquise também. E peça ajuda para mim também, se for necessário, tá bom? E o material, mesmo quando vocês receberem o livro didático, eu vou continuar mandando no material, no próprio material aí, nesse PDF, eu vou continuar mandando o resumo da matéria, tá? Então, dessa semana, vocês puderam ver ali, né, o trabalho com as estratégias argumentativas. Então, eu trouxe todo esse conteúdo no próprio material, tá certo? Então, não deixem de olhar, de ler, pelo menos o material, tá certo? Então, é isso. Para a gente poder conversar um pouco sobre o tópico da semana, né, eu escolhi começar a falar sobre a argumentação, né, porque é o trabalho que a gente vai fazer ao longo de todo o terceiro ano. Vocês vão me ouvir falar muito de estabelecer relações. Então, estabelecer relações é a expressão-chave para o nosso trabalho, principalmente com a literatura e a redação no terceiro ano, né? Mesmo para aqueles, dentre os objetivos que vocês têm, né, de prestar o Enem e outros vestibulares que a gente tem, né, que o Enem não é o único processo seletivo, há outros vestibulares que vocês, provavelmente, né, alguns de vocês vão prestar também. Então, assim, a predominância é do texto dissertativo argumentativo, mas também há processos seletivos que pedem o artigo de opinião, por exemplo, né, o Paz de Lavras, que nem aconteceu no segundo ano, né, quem for fazer, geralmente o que cai é artigo de opinião. Então, assim, mas, assim, o que gira em torno é desse processo argumentativo. E estabelecer relações na argumentação é muito importante. Então, quando a gente ouve uma música como essa que eu coloquei no início, vocês vão começar a desenvolver também essa habilidade, pensar naquela letra, se você consegue estabelecer uma relação com um determinado problema social que você possa discutir na redação, que seja um fundamento para a sua argumentação. Você vai assistir a um filme, a uma série, você vai também refletir se aquilo pode ser
trazido como repertório para a sua argumentação, para a sua redação. Então, isso tudo a gente vai falar, né? E por quê? Porque esse processo de estabelecer relação, ele é, né, o início da construção da sua estratégia argumentativa. Quando você vai escrever um texto, você precisa ter uma estratégia. Qual a estratégia que eu vou usar? Né? Quais são as formas que eu vou estabelecer, né, essas relações aqui? Quais os modos? Então, nesse sentido, né, que é o material. Trazer para vocês, assim, alguma ideia de algumas estratégias que você pode usar na hora de construir um texto, porque a argumentação é esse jogo mesmo, não é? É esse jogo argumentativo em que a sua intenção, se não é convencer o seu interlocutor, é pelo menos fazer com que ele respeite o seu posicionamento. Por quê? Porque você não está dizendo somente porque sim, porque não. Você tem base para argumentar, né? Então, onde é que você busca a base? Nesses repertórios, né? Sejam eles repertórios, né? Quando você estabelece uma comparação entre duas realidades diferentes, no tempo, no espaço, com relação a um determinado contexto histórico e a atualidade, né? Também uma outra estratégia, que é a alusão histórica. Quando você faz uma referência a um acontecimento histórico relacionado para explicar algo que está acontecendo no presente, nem que seja para fazer uma contraposição, também é uma garantia de eficiência na sua argumentação, né? Quando você traz evidências, traz dados, né, estatísticas, que vão confirmar, que vão ratificar, que vão certificar o seu posicionamento, né, que vão comprovar aquilo que você está, a tese que você está defendendo, também é uma maneira. Mas também há maneiras de se apresentar isso. Porque, por exemplo, se você fala, dados comprovam que... Que dados? De onde vem? Dados, quais são os dados? Quais são os números? Né? Você não coloca esses números, você não diz a fonte de onde foram retirados esses dados, ou seja, aquilo que vai certificar, que vai dar autoridade para aquilo que você está falando, ou seja, para mostrar que você não tirou de trás da orelha, né? Então, é um exemplo aqui. No Brasil, embora não existam estatísticas globais, dados do IBGE nos dão conta de que ocorrem cerca de 600 mil partos adolescentes por ano. Então, assim, são dados, são números. E de onde vêm esses números? Do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é, né, certificado para dar esse tipo de dado. Então, eu não estou tirando de trás da orelha, né? Então, dizer que dados comprovam não serve para nada, tá? Você precisa dessa referência. É um argumento por evidência. Você tem evidência de que isso está acontecendo, né? De que ocorrem muitos partos adolescentes por ano, né? Outro exemplo, outra forma de argumentação, né, estratégia, é a exemplificação, que você está ali fazendo uma referência e você dá um exemplo daquilo. Por quê? Porque no texto no texto argumentativo de forma geral, mas a gente, né, especificamente na redação do texto dissertativo argumentativo, você faz recorte, porque não dá para falar tudo, não é? De um problema social. Não dá. Por isso que quando você vai construir a sua tese no texto, você escolhe 2 argumentos. Você escolhe 2 argumentos para compor a sua tese e desenvolver ali no texto. Porque não dá para falar de tudo, né? E quando não dá para falar de tudo, você vai trazer exemplos daquele recorte que você fez. Trazer exemplos daquele recorte é uma forma eficiente de fazer essa argumentação, tá? De reforçar essa argumentação. O argumento de princípio já é um argumento que ele não pode vir sozinho, tá? Por quê? Porque ele é baseado na estrutura, na estrutura do real. Então, assim, não é bem um senso comum, mas é algo
que, né, você tem a crença a partir de um raciocínio lógico. É uma crença que é construída a partir de um raciocínio lógico. Então, por exemplo, o abortamento provocado não é, evidentemente, uma opção recomendável. Mas ele não é recomendável por quê? Porque ele traz pelos riscos que ele traz. Então, é de consenso, há uma constatação científica de que o abortamento provocado traz riscos, não é? Então, por isso, não é recomendável, tá certo? Então, esse princípio aí, essa constatação baseada em determinadas evidências, né, num raciocínio lógico, é o argumento de princípio, tá? O argumento por causa e consequência, ele é muito comum nos textos argumentativos e é também muito eficiente quando você estabelece essa relação causa e consequência, ou seja, uma coisa acontece em virtude de outra ter acontecido. Então, é muito evidente. E os elementos de coesão vão mostrar essa consequência, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo, nas últimas décadas, importantes mudanças sociais e culturais estimularam os jovens ao início da vida sexual, sem, no entanto, prepará-los para o exercício consciente dessa sexualidade. É a causa, né? É uma observação da realidade. E qual é a consequência disso? Dessa forma, registra-se um grande aumento da frequência de doenças sexualmente transmissíveis e de gestações precoces. Você tem aqui um argumento de princípio relacionado com a causa e consequência. Então, assim, você não vai trabalhar os argumentos isoladamente, tá? E o argumento de autoridade, que é muito importante também, porque você traz, né, uma autoridade reconhecida naquela área para poder ratificar, para poder certificar o seu posicionamento, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem uma citação do Kant, né? Mas, por isso que eu falei com vocês, que estabelecer relações é a nossa chave para os estudos desse ano, tá? Então, a gente tem aqui, né, essa indicação, coloquei lá no slide. Tem dúvida, pode me chamar, pode vir tirar as dúvidas nos momentos síncronos, pelo WhatsApp, estamos aí, tá? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre essas estratégias argumentativas, o que eu preparei para hoje? Eu peguei, o ano passado, eu tenho aqui nos meus arquivos, né, todas as redações dos meus alunos. Eu fiz um recorte, peguei 3 exemplos do que se deve e o que não se deve fazer na hora de argumentar, trabalhando com essas estratégias argumentativas, tá? São exemplos para a gente começar a conversar sobre a redação. Então, são 3 exemplos de redações de alunos mesmo, tá? Do ano passado. Peguei lá do iniciozinho, quando eles ainda estavam bem crus ainda na escrita, tá? Então, esse primeiro aqui, o tema foi sobre a doação de órgãos no Brasil, tá? E a doação o aluno colocou da seguinte forma: como a doação dos órgãos depende dos familiares, é do encargo deles o futuro dos órgãos do ente querido. Para muitas pessoas, é impensável cogitar a respeito disto em seu luto, ignorando as outras vidas que podem ser poupadas e voltando para si um sentimento que, infelizmente, é egoísta. Tá do jeitinho que a pessoa escreveu, tá? Tem algumas questões de pontuação aqui também, mas o que eu quero destacar para vocês é o discurso, porque ele está, né, tá se posicionando, está argumentando, tá dizendo que, né, os familiares têm dificuldades para entender todo o processo de doação e, por isso, né, essa dificuldade na doação dos órgãos, porque na legislação brasileira, os órgãos só podem ser doados a partir da autorização dos familiares, né, com uma prévia autorização do doador, né? Então, você tem aqui uma sugestão de reescrita. Por quê? Porque o texto, ele não está
objetivo na apresentação desse argumento. Ele não é objetivo, né? E ele está numa linguagem, num discurso muito sentimental, muito subjetivo, né? E a gente sabe que o texto argumentativo ele tem que ser o mais objetivo possível. Então, essa questão do, né, futuros órgãos do ente querido, outras vidas que podem ser poupadas e voltando para si um sentimento que infelizmente é egoísta. Então a gente tem assim, está muito prolixo, né? E não está objetivo. Por isso não está objetivo. Então, trazendo uma reescrita, um exemplo, poderia dizer assim: é válido ressaltar que a desinformação a respeito de alguns conceitos que envolvem o transplante de órgãos. Então, é o que a pessoa quis dizer aqui, né? Que o argumento usado, o argumento da tese é a desinformação, né? E o pouco conhecimento sobre o procedimento são elementos que levam a essa negativa familiar para doação, tá? Aí, no meio disso, né, foi colocado aqui um argumento por exemplificação. Por quê? Porque quais os conceitos? São muitos os conceitos que envolvem o transplante, né? Mas o que mais... Aí o aluno, ele quis destacar a morte encefálica, porque é o que mais gera dúvidas na hora da família, né, decidir se vai doar ou não. Porque as pessoas, né, pensam assim, o coração continua batendo, então a pessoa está viva, né? Então, a morte encefálica trouxe esse argumento por exemplificação para reforçar o posicionamento do argumento principal, que é a desinformação e o pouco ou nenhum conhecimento sobre o procedimento, tá? É uma forma mais objetiva de apresentar o argumento, certo? Um segundo exemplo é esse aqui. O tema era sobre a democratização do acesso dos idosos às novas tecnologias, tá? Então, também o texto, digamos assim, né, o aluno, ele ficou falando a mesma coisa, né, numa dificuldade aqui de expor o argumento e não utilizou nenhum tipo de reforço para ratificar a sua informação, o seu posicionamento. Então, todavia, para estes que possuem tanta idade e, ao mesmo tempo, tão pouca em contato com os meios tecnológicos, o surgimento de dificuldades é recorrente e contínuo em vista da precariedade do acesso para estes usuários. Este problema é diretamente refletido no fato desse público ser o mais suscetível a cair em golpes virtuais e, muitas vezes, os que também mais são enganados pelas famosas fake news. Não, aqui está do jeito que foi escrito, não tem o plural da expressão também, e tem um problema de coesão também no texto, com relação à repetição desse pronome demonstrativo, este, o esse, e, né, e aí, depois, esse é um outro assunto para nós, com relação à coesão, mas há esse problema também. O que está faltando aqui nesse trecho? É algo que traga essa, né, essa ratificação, essa certificação para o posicionamento. Então, numa sugestão de reescrita, a exclusão tecnológica dos idosos aumenta sua dependência em relação aos mais jovens, tirando-lhes a autonomia e o direito à informação como meio de exercício da cidadania, ou seja, o argumento está lá no início do parágrafo, não é? Então, o que acontece é que aqui ele deixou o argumento lá para o final, né? Então, o argumento veio aqui para o início, digamos aqui para o tópico frasal, e aí vem o repertório, né? Que é o Estatuto do Idoso, que estava lá no texto motivador, e a pessoa fez referência. Embora o Estatuto do Idoso, em seu artigo 2º, assegure todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde e de aperfeiçoamento social, quer dizer, o aperfeiçoamento social inclui esse acesso às novas tecnologias, né, essa democratização, dentre outros direitos. Então, quer dizer, não dá para falar de tudo, mas eu estou falando do ponto que é
o tema tratado aqui, né? A população idosa permanece analfabeta digital sem autonomia para a utilização das ferramentas tecnológicas, o que compromete o seu direito à informação. Ou seja, né, está ratificando aqui o tópico frasal e está, além dessa referência aqui ao Estatuto do Idoso, trazendo esse reforço, né, dando autoridade para esse argumento, tem uma relação de causa e consequência, né? Quer dizer, embora o Estatuto faça isso, né, acontece isso e o resultado é isso, né? Compromete o seu direito à informação. Essa lógica de construção, né, do parágrafo argumentativo, tá? Nessa lógica aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta, gente? Estou indo para o outro exemplo. Nenhuma pergunta, não? Tá certinho? Tudo certo? Tranquilo, Júnior? Então, vamos lá. Espera, né? O problema é na hora que vai escrever, né, Júnior? Na hora que vai escrever, o negócio fica difícil também. Mas a gente vai aprender, vai desenvolver, né? Por fim, aqui, no último exemplo, o tema era sobre a persistência do bullying no ambiente escolar. Também foi um tema que eu trabalhei lá no iniciozinho. Quando se aprofunda nos casos de bullying, é perceptível um certo padrão entre todos os agressores, tendo eles, normalmente, graves problemas no ambiente familiar e a dificuldade de conversar abertamente sobre isso, fazendo com que acabem se tornando agressivos com os colegas de classe. Novamente, né, é um parágrafo argumentativo, mas que não traz essa relação, né, essa coesão entre os elementos que são necessários para a argumentação e entre essas estratégias argumentativas. Como eu disse para vocês, são recortes que a gente faz quando a gente está analisando um problema, né? Então, nesses recortes, a gente tem que tomar cuidado com essa organização do parágrafo, com essa questão das estratégias. E aí, né, ele está falando aqui que, a respeito do bullying, só que não fica evidente qual é o argumento que está sendo tratado aí, né, no início do parágrafo. Qual é o argumento? Eu não sei. É perceptível certo padrão entre todos os agressores. Mas, no desenvolver disso, o que vai certificar? O que vai ratificar isso, né? Eu não tenho aqui esse elemento essa coesão entre as informações. E também há um gerundismo aqui, né? Fazendo com que acabem se tornando agressivos, tem que tomar cuidado com isso também. Então, a gente, numa forma de reestruturação, destaca-se a normalização de várias formas de violência na sociedade brasileira. Então, a violência, ela é normalizada, né? Ela cai ela é banalizada, ela é normalizada. E aí, para ratificar isso, foi trazida a citação, o argumento de autoridade de Kant. Consoante o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é o que a educação faz dele. Nesse contexto, aí é que vem a questão da coesão. Porque nesse contexto, ou seja, no contexto, né, em que Kant diz que o ser humano é o que a educação faz dele, a persistência de bullying nas escolas do Brasil, ou seja, tá trazendo o tema aqui novamente, as palavras do tema estão aqui, né? A persistência é o reflexo da valorização de padrões criados pela consciência coletiva. Ou seja, a normalização está aqui, né? Padrões criados pela consciência coletiva, a exemplo de muitos lares brasileiros. E aí vem o argumento por exemplificação aqui, por quê? Porque existem vários padrões que são criados pela consciência coletiva, várias coisas que são normalizadas na nossa sociedade. Mas qual que é o exemplo que eu trago aqui? A exemplo de muitos lares brasileiros, onde pais usam da agressão física e psicológica na educação dos filhos. Consequentemente, a prática de bullying torna-se estrutural no âmbito escolar. Então, para, né, confirmar
o posicionamento lá no tópico frasal, a relação das formas de violência, trouxe o exemplo, e aliado a esse exemplo, né, a relação de causa e consequência. A agressão que é sofrida em casa é refletida, né, na prática violenta, na prática de bullying no âmbito escolar. É um posicionamento, é um dos argumentos do texto, tá? Óbvio, justamente porque não dá para falar de tudo, a gente tem que fazer esse recorte, tá certo? Então, gente, foi esse exemplo, né, esses 3 exemplos que eu quis trazer para vocês, para a gente poder ver o funcionamento discursivo, né, ver como isso funciona dentro dos próprios textos. Como eu tenho muito material, de vez em quando eu vou trazer isso para vocês, para a gente poder analisar, tá? Para a gente poder analisar toda essa construção discursiva do texto, tá? E aí, dentro dos outros estudos, a literatura, vou sempre pegar a literatura, tentando relacionar também a repertórios que a gente pode construir para a redação, tá certo? Beleza. Bom, estou finalizando, tá? Só para finalizar aqui mesmo, eu mandei no material da semana esse texto pedi para uma leitura prévia para o momento síncrono, né? Que traz aqui a questão, é um texto argumentativo, que é um artigo de opinião, que foi publicado num site, né, num jornal eletrônico, Correio da Cidadania. Ele tem uma assinatura, né, o Léo Lince, jornalista, e a data aqui, 2015. Por que eu trouxe um artigo de opinião, né, e nós vamos trabalhar o artigo de opinião também como gênero textual argumentativo? Porque o artigo de opinião, ele é um gênero jornalístico, né, é um gênero do tipo argumentativo que aparece demais, né, em questões também de interpretação em vestibulares, no próprio Enem, no PISME. Se a gente for fazer um levantamento aí das provas do PISME anteriores, né, há muitos textos, muitos artigos de opinião nas questões de interpretação, e não é fácil fazer interpretação de texto argumentativo, tá? E você tendo domínio, você tendo conhecimento, pelo menos, né, desse funcionamento discursivo, dessas estratégias e para que elas servem na hora de argumentar, já te ajuda na hora de interpretar o texto. Então, é por isso que eu pedi a leitura desse texto. Então, a leitura desse texto é para a gente poder identificar essas estratégias, mas também para a gente poder desenvolver essa interpretação textual, tá? Esse texto também vai ser usado na análise para a semana que vem, tá? Mas de uma outra forma. Então, o texto em defesa do voto obrigatório, para quem leu, pode observar aqui, o Léo Lince está assumindo um determinado ponto de vista com relação ao voto obrigatório. E o próprio título, né, o artigo de opinião, ele sempre traz um título, o próprio título já diz o posicionamento do autor, né, em defesa do voto obrigatório. Ele vai assumir esse posicionamento. Porque, e mesmo tendo sido escrito em 2015, esse debate ele é muito atual. Ele foi escrito em 2015, por quê? Porque em 2014 teve uma discussão muito grande a respeito da reforma política. Então, criando-se outras formas de fazer aquela contagem de votos com relação ao número de partidos também, restringindo o número de partidos, tá? Então, e também houve uma discussão que circulou na mídia sobre a necessidade dessas políticas, questionando a obrigatoriedade do voto. Então, o jornalista, ele veio se posicionando a favor do voto obrigatório como um mecanismo,
né, como uma condição necessária para o bom funcionamento da democracia. Porque, na opinião dele, de um modo geral, o voto obrigatório é uma parte inarredável dessas condições para a conservação da democracia, na opinião dele, tá? Por que é importante a gente analisar textos de opinião, textos argumentativos? Por quê? Pode não ser a sua opinião, você pode não concordar com o voto obrigatório, não é? Você pode dizer assim, ai, que saco, né, ter que ir lá votar e não muda nada, que não sei o quê. Mas qual que é o seu posicionamento? É só porque é um saco ir lá votar? Por que você é contra o voto obrigatório? Né? Aqui, o cara está dizendo por que ele é a favor, tá? Mas você é capaz de construir uma argumentação sólida e segura a respeito da sua opinião contrária? Então, é isso, você tem que pensar nisso quando você está argumentando, tá? E ele faz isso no texto, quando ele usa a contra-argumentação. Ele traz o posicionamento contrário e refuta. E, né, ele refuta com provas concretas desse posicionamento, para refutar esse posicionamento. Por exemplo, quando ele fala aqui do curral eleitoral, quando ele traz uma alusão histórica, né? Ele começa dizendo: o curral eleitoral e a compra de votos seriam distorções eliminadas pela simples presença do voto facultativo. Falso. Então, ele está trazendo aqui o argumento contrário, né? Dizendo que se o voto fosse facultativo, o curral eleitoral seria eliminado. Por quê? Porque esse é um dos argumentos que o povo usa para falar né, contrário ao voto obrigatório. Então, ele refuta. Falso. Por quê? Traz uma alusão histórica. Na República Velha, o voto era facultativo e os currais proliferavam. Né? A República Velha, o coronelismo, a gente sabe pela história, pela referência à história, a gente sabe que os currais eleitorais, eles eram, né, efetivos, e o voto era facultativo. Então, o voto obrigatório foi implantado na década de 1930, e os currais continuam a operar até hoje, a gente sabe disso, né? Os currais eleitorais, eles continuam, eles são efetivos, a gente percebe isso até hoje, em pleno século XXI. Então, ele refuta o argumento contrário e traz provas disso com o argumento, com a alusão histórica, né? E, além de fazer a alusão histórica, ele traz essa referência ao quadro atual, ou seja, estabelece uma comparação entre épocas, o que era antes e o que é agora? O quadro atual, marcado pelo desencanto com a política e pela descrença no voto como instrumento de mudança, também joga água no moinho dos que defendem o voto facultativo. Então, ele usa, né, esse parágrafo todo para refutar o argumento contrário e trazendo provas pela alusão histórica e pela comparação entre épocas, né, o argumento por comparação. Então, essas estratégias argumentativas que a gente pode perceber nesse texto, né, a gente, todo o esforço argumentativo que o articulista faz para defender o seu ponto de vista, para dizer que o voto obrigatório é um desses elementos necessários para a manutenção do bom funcionamento da democracia, né? Mesmo que com muitas falhas, na opinião dele, a gente tem ele tem esse posicionamento. E ele traz outros argumentos, ele traz a Revolução Francesa aqui, né? De novo, essa é uma ideia que vem de longe, dos tempos da Revolução Francesa, ancorada em formulação de Jean-Jacques Rousseau. Então, ele traz o argumento de autoridade, ele traz uma referência histórica, ele traz um argumento de autoridade. Segundo ele, o cidadão só pode ser o soberano da política se, ao mesmo tempo, for escravo, entre aspas, do processo que constitui a vontade geral. Então, isso faz parte da democracia, respeitar a vontade geral. E ele não está dizendo isso por ele mesmo, ele está se ancorando em Rousseau, não é? Então, é o argumento de autoridade, é a referência à história para
dar essa certificação, tá certo? Então, a gente tem, vocês podem perceber, quem não leu ainda, leia o texto, vocês vão poder perceber esse esforço argumentativo que o articulista faz o tempo todo, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, a apresentação, desculpa. Beleza? Bom, gente, então, o que eu trouxe para vocês hoje, né, para a gente discutir um pouco, começar a conversar sobre essas questões que nós vamos trabalhar o ano inteiro, tá? Espero ter esclarecido alguns pontos para vocês, ter trazido alguma coisa nova, né? Mas, assim, estamos aí para ajudar, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar. E espero mais alunos no próximo encontro. Tragam o povo, tá? Temos menos da metade da turma aqui agora. Bom, então eu vou interromper a gravação aqui agora.